queridos jovens, queridas jovens, que sempre fizeram conosco a Paixão de Cristo do São Francisco, toda a população de Santa Maria da Boa Vista e das cidades vizinhas, que costumavam estar conosco neste dia na Orla, celebrando, rememorando essa grande história que é a Paixão de Cristo. Deus que se encarna, que se entrega, que vence a morte e nos dá essa vitória sobre a morte. É doloroso para nós não termos hoje o espetáculo da Paixão de Cristo, em função da pandemia, que mata tanta gente ao redor do mundo e nos últimos meses, nas últimas semanas, mais ainda mata no Brasil. Então a nossa dor por não ter o espetáculo, ela se torna pequena diante da imensidão de dores de famílias brasileiras que perderam seus entes queridos em função do vírus e em função do negacionismo, que mata tanto quanto o vírus. Mas essa nossa dor se torna então memória solidária. E por isso que a gente vai recordar aqui um pouco da nossa vivência na Paixão de Cristo, trazermos um pouco desta alegria, desta esperança que Jesus nos traz. Eu sou Edivaldo Jericó, sou aqui mesmo de Santa Maria da Boa Vista, participo da Paixão de Cristo desde o seu ano inicial, lá em 1990. Já fiz vários personagens dentro da história da Paixão de Cristo. Já fiz o demônio, já fiz Jesus, já fiz discípulo, já fiz Pilatos, já fiz multidão, já fiz sacerdote que condena Jesus, já fiz Herodes que zomba de Jesus e já fiz o próprio Jesus Cristo em várias oportunidades. Eu fui o quarto a apresentar o papel de Jesus na Paixão de Cristo do São Francisco, depois dos companheiros Carlos, Clóvis e Renato. E depois de várias pessoas que fizeram, como Roberto, Diego, Antônio, eu voltei a fazer a Paixão de Cristo e na última edição, que aconteceu em 2019, tive também a felicidade de fazer esse papel bonito de Jesus, de vivenciar com vocês esse espetáculo. Então, o que eu posso dizer é que a experiência da Paixão de Cristo, não só em fazer Jesus, mas fazer todos esses personagens que eu fiz ao longo dos 30 anos da Paixão de Cristo do São Francisco, eles moldam o nosso jeito de ser. Não é? À medida que você vai construindo o personagem, e durante 30 anos construindo personagens, você vai construindo a si mesmo, construindo uma personalidade de alguém que percebe as diversas facetas de uma sociedade, percebe as diversas dificuldades de relacionamento e percebe principalmente com Jesus que nós precisamos ser essas pessoas que lavam os pés uns dos outros. Nós precisamos ser essas pessoas que se entregam por amor. Nós precisamos ser discípulas e discípulos que escutam aquela palavra de Jesus na ceia, quando diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sabe? E o que eu acho mais fantástico na Paixão de Cristo é que Jesus sempre encontra com as pessoas que estão em situação de dor e ele levanta essas pessoas. Então que a gente tenha aprendido com Jesus a sermos agentes de pastoral, agentes na nossa vida em qualquer situação que fazem com que as pessoas que estão caídas ao nosso redor se levantem. Também eu queria trazer algumas memórias, não é? De fatos curiosos que aconteceram na Paixão de Cristo. Uma memória, olhando para os espectadores, e sim, a gente que está lá ensinando, que às vezes está no palco, a gente percebe a reação da multidão. Então eu queria trazer 3 situações que para mim foram marcantes. Uma lá no início, nos anos 90, quando eu pela primeira vez apresentei a Paixão de Cristo do São Francisco, no papel de Jesus. E aí naquela cena bonita dos milagres, vão entrando as pessoas, né? Os atores, as atrizes que ensaiaram, vão se encontrando com Jesus e essas pessoas estão caídas e vão sendo levantadas a partir desse encontro. E então, do nada, assim, no meio daquelas aparições que estavam programadas, ensaiadas, uma senhora, que eu não sei quem é até hoje, aqui de Santa Maria da Boa Vista, ela entrou no meio da cena, né? Quando ela viu, depois de Maria Madalena e tudo,
aquela situação, ela entra e começa a chorar e se abraça comigo e começa a se ajoelhar e abraçar nos meus pés e dizer: ô Senhor, eu estou tão doente, eu estou tão sofrida, alivia meu sofrimento. Veja que coisa bacana foi aquilo. Então foi uma reação espontânea de uma pessoa que estava ali na multidão. E aquilo ali foi para a gente uma certeza de que estávamos transmitindo verdade. Estávamos transmitindo ali, né, que não é só um espetáculo, não é só teatro, mas é vida. E essa vida de entrega. Uma outra situação que para mim foi bem marcante, essa já é uma outra mulher aqui de Santa Maria, inclusive participa da igreja com a gente, eu não vou dizer o nome, mas eu acho que a gente nem tinha um relacionamento muito bom antes. E um determinado ano ela foi assistir a Paixão de Cristo. E eu conseguia ver a reação dela a cada cena, porque ela ficava muito próxima. Ela tentava ao máximo ficar próximo do que estava acontecendo. Então, como ela mudava o rosto a cada situação que Jesus estava vivenciando, nas situações de alegria, de milagres. Lá na ceia, a forma como o rosto dela brilhava assim, ao perceber aquelas palavras de Jesus. E também quando Jesus foi preso, né? Quando eu percebia nas minhas lágrimas e olhava e via as lágrimas também daquela mesma pessoa que acompanhou a Paixão de Cristo inteira. E aquilo ali foi para mim muito bonito, sabe? A pessoa viveu conosco a Paixão de Cristo. E a partir daquele dia a gente passou a ter uma relação bem mais próxima de amizade mesmo. Que coisa bonita aquilo ali para mim. E uma terceira, né, que foi na última apresentação que a gente fez até agora, que foi a de 2019, lá no projeto Fulgêncio, quando a gente fez uma inovação e os discípulos da ceia saíram distribuindo beijos com a multidão. E assim, a reação do povo, sem saber se recebia, se estava sendo chamado para ir para cima do palco ou não, aquela confusão, mas no final todo mundo participou, sabe? Foi bem bacana também. É algo diferente, né? Que normalmente nosso espetáculo não tem essa interação com o público nesse sentido. E em 2019 a gente fez essa alteração e foi algo muito bacana, que as pessoas gostaram bastante, que para a gente também foi muito satisfatório. Também eu queria deixar aqui, acho que o que Jesus diz na Paixão de Cristo? Jesus diz muita coisa, mas tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. E eu acho que uma que é bem marcante para mim é quando Jesus diz, ele é questionado, qual é o maior dos mandamentos? E aí ele diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, não é Deus que está acima de tudo, mas é o nosso amor a Deus que deve estar acima de tudo. E outra coisa, então Jesus complementa, mas tem um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro e une os dois. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Ou como Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo. Então, o amor a Deus acima de tudo, não Deus acima de tudo, mas o amor a Deus acima de tudo. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é bastante significativo. Por quê? Porque quando olhamos isso, nós compreendemos que não é um Deus que está lá distante, acima de todos, como todo-poderoso, mas um Deus todo amoroso, muito mais, que caminha conosco, que nos faz caminhar. E aí eu sou convidado, você é convidada ou convidado a encontrar Jesus, a encontrar-se com Jesus no próximo. Isso é algo fantástico dos ensinamentos de Jesus. Nutrir esse amor a Deus, mas um amor a Deus que, como diz São Tiago, só é verdadeiro se for também amor ao próximo. Então, amadas irmãos, amadas irmãs, fica então para nós a esperança, né, de Jesus, vencedor da morte, de Jesus que nos ensina a querer vida plena para todos. E esse desejo de vida plena para todos, essa esperança, nos faz acreditar que em 2022 nós teremos vencido o vírus. Nós teremos vencido todo o negacionismo que mata e vivenciaremos um grande espetáculo da Paixão de Cristo do São Francisco 2022. Então, beijo no coração de todo mundo, uma feliz Semana Santa, uma feliz Páscoa para todo mundo. Se cuidem e a gente se encontra nos caminhos da vida. Gratidão, gratidão, gratidão.